Graça e paz a você que me assiste agora nesse momento. Quero fazer um vídeo rápido aqui apenas para discutirmos o que está acontecendo atualmente no Brasil. Se aproxima do 7 de setembro, se aproxima também as eleições presidenciais e temos visto aí num debate na TV, pela internet, em várias mídias, temos visto a polarização. Permitiram que o ex-presidente Lula saísse da cadeia, não por ser inocente, ele foi condenado na primeira, segunda, terceira instância, e pelas três instâncias ele está condenado. Porém, ele tendo bastante influência lá no Congresso, nós sabemos que os amigos dele tiraram ele da cadeia para que ele possa voltar a disputar a presidência. Então o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é o seguinte: nós temos uma Constituição e quem está lá no poder não quer cumprir o que está aqui. Eles não querem cumprir o que está aqui. Quem está no poder imaginava que o presidente Jair Bolsonaro seria um ditador por ser militar, mas o que estamos vendo é totalmente o contrário. Aqueles que o acusam de ser um ditador são eles mesmos que estão sendo ditadores. Eles estão rasgando a Constituição, a gente vê nos jornais todo dia. E no Brasil está ficando cada vez mais acirrada essa disputa. Alguns veículos de informação dizem que o Lula está ganhando nas pesquisas. Mas o Lula não tem liberdade de sair na rua como tem o atual presidente Jair Bolsonaro. Outros candidatos estão também na corrida presidencial e terão ali a sua parcela de votos, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: nós estamos correndo o risco de vermos o nosso grande Brasil se tornar comunista, se tornar um país socialista. Quando as autoridades não cumprem o que está aqui, isso é um passo para a implantação de uma ditadura, para a implantação do comunismo. O comunismo, ele começa em um país, em uma nação, ele começa com homens no poder, rasgando a Constituição aos poucos. Nós tivemos a pandemia. Nessa pandemia, o que aconteceu? Na pandemia, eles decretaram o lockdown em diversos países. No Brasil, esse lockdown prejudicou muitos comerciantes, porque tiveram que fechar as portas. Então, governantes, prefeitos, governadores, eles se aproveitaram desse momento para fazerem um teste para ver se a população obedece e abaixa a cabeça para o abuso de poder deles, vamos dizer assim. É a velha história do comunismo e do socialismo. É aquela velha história de implantar o comunismo aos poucos. Este homem aqui, Karl Marx, as ideias desse homem, esse alemão, foi esse homem, Karl Marx, que desenvolveu as ideias socialistas que estão por trás do comunismo, do socialismo. Ele desenvolveu uma tese de que a família é ruim, ter religião é ruim, acreditar em Deus é ruim. Então ele pensava que reformulando todo o sistema socialista de uma sociedade, reformulando toda a sociedade com base no que ele pensou, só assim poderíamos implantar um paraíso na Terra. Foi aí que um homem chamado Vladimir Lenin, que é esse aqui, Lenin, vendo o que Karl Marx escreveu, lendo seus escritos, então ele se juntou a um grupo chamado bolcheviques na Rússia. Existia um partido chamado mencheviques, que significa a minoria, e os bolcheviques significa a maioria. Então Lenin, depois de 1905, quando muitos trabalhadores foram fuzilados pelo atual presidente da Rússia,
no caso o czar Nicolau II. A Rússia vivia num regime de monarquia. O homem que comandava lá, comandava tudo com mão de ferro, e a Rússia era atrasada, a Rússia não estava ainda na evolução da indústria, não tinha muitas fábricas na Rússia, não tinha muita indústria, já tinha acontecido a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, então França, Itália e Inglaterra já estavam avançadas e a Rússia não estava. Então, os trabalhadores na Rússia, no período de 1905, exigindo melhorias de trabalho, cercaram o Palácio de Inverno e foram falar com o presidente, no caso o Nicolau II. O Nicolau II, ao invés de atender essa classe de trabalhadores, mandou fuzilar todos. E aquele domingo ficou conhecido como Domingo Sangrento na Rússia. Então, Lenin, sabendo de tudo isso, sabendo que existia uma classe de trabalhadores que lutavam por melhorias, Lenin pensou em fazer parte de um partido, formar ali uma bancada com diversos homens, porque ele, segundo a teoria de Karl Marx, segundo o que ele aprendeu com Karl Marx, Lenin pensava que ele tinha a solução para resolver os problemas da Rússia. Então Lenin sobe ao poder, eles planejam ali o massacre da família Romanov, assassinaram a família Romanov. Em 1917, eles dão o golpe, os bolcheviques tomam o poder na Rússia, a Rússia se transforma em União Soviética porque foram invadindo outros países. E o que aconteceu? Eles foram invadindo outros países e a primeira coisa que eles cuidaram de fazer, a primeira, foi proibir a Bíblia, proibir os cultos, proibir as igrejas. Eles prenderam padres, eles prenderam pastores, eles prenderam religiosos que não queriam obedecer às novas leis, né? As novas leis entre aspas, porque na verdade era uma ditadura. Então Karl Marx sempre ensinou, a religião é o ópio do povo. Ele parafraseou essa frase de um outro filósofo mais antigo, então ele parafraseou essa frase e inventou a frase, a religião é o ópio do povo. Então ser religioso é uma droga. A pessoa religiosa, ela fica alienada, ela fica fanática. E outra, a pessoa religiosa, no caso a religião, a instituição religiosa, para Karl Marx, ela é uma pedra no sapato em uma sociedade que deseja implantar o socialismo e comunismo. Então, o comunismo, quando chega a dominar um país, a primeira coisa que eles fazem é fechar rádios religiosas, como está acontecendo agora na Nicarágua. Na Nicarágua, Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua, ditador comunista, ele está perseguindo padres, está perseguindo pastores, está fechando rádio católica, está fechando a imprensa que produz livros e revistas católicas, como Lenin fez na Rússia. Lenin fez exatamente isso. Lenin subiu ao poder, ele tomou a imprensa em vários países, na Lituânia, na Ucrânia, em vários países que eles enviavam os soviéticos para lá, os soviéticos chegavam naquele país e a primeira coisa que eles faziam era implantar o ateísmo. Eles tiraram o ensino religioso das escolas, proibiram o ensino religioso dentro das casas, não podia ensinar criança, não podia ter freiras, não podia ter bispos, padres, arcebispos, enfim, uma perseguição religiosa sangrenta se instalou na Rússia, quando esse homem aqui subiu ao poder prometendo que transformaria a Rússia num paraíso. Ele prometeu que resolveria os problemas econômicos. Em 1921 ele criou um modelo econômico chamado NEP, que não deu certo. Depois, o falecido agora Mikhail Gorbachev criou mais 2 modelos econômicos antes da queda do Muro de Berlim, antes do comunismo ser derrubado em 1989. Em 1980, Gorbachev criou 2 reformas, a Perestroika e a Glasnost. Mas também não deu certo, o comunismo caiu. O comunismo caiu de podre, porque o comunismo não funciona em país nenhum. O comunismo persegue a igreja, por causa de Karl Marx, como eu falei. A raiz do comunismo é o ateísmo satânico. O comunismo tem sua raiz no ateísmo. É o ateísmo que está por trás do comunismo. Por isso nós vemos líderes comunistas que não se importam com a igreja. E infelizmente tem pastores que apoiam o comunismo porque eles têm preguiça de estudar a história, ou eles receberam dinheiro de partidos comunistas para defender
para defender gente como essa aqui, ó, como Lenin, como Stalin, como Ho Chi Minh. Eu tenho aqui uma foto aqui do Ho Chi Minh, para você que não conhece. Esse é o Ho Chi Minh, que deu um golpe no Vietnã e teve toda essa guerra do Vietnã, onde entrou os Estados Unidos. Essa menina corre pelada na rua, porque os aviões americanos lançaram aquele líquido napalm, a bomba lá, aquelas bombas caíram sobre o Vietnã. Enfim, por causa do comunismo, só gera desgraça em diversos países. O comunismo dividiu em dois. A Coreia, o comunismo dividiu em dois. A Alemanha com o Muro de Berlim. O comunismo, onde ele chega, ele gera desemprego, ele gera miséria, ele gera massacre, genocídio e não resolve os problemas da população. Então nesse vídeo curto eu vou fazer um segundo vídeo. Esse vídeo já está indo para 10, 11 minutos, eu vou parar por aqui. Esse vídeo é só para você entender o que nós estamos vivendo no Brasil por causa da Revolução Russa. A Revolução Russa aconteceu em 1917, em 2017 completou 100 anos, estamos em 2022 e existem pessoas querendo fazer o que fizeram na Revolução Russa aqui no Brasil. Ainda existe o sonho comunista por parte aí do PT, do PCdoB, do PSOL. Essa galera comunista, essa galera de esquerda, quer transformar o Brasil num país comunista e juntar todos os países da América Latina, através do Foro de São Paulo. Esse Foro de São Paulo foi criado em 1991, 90, 91 mais ou menos, com o objetivo de unir todos os países da América Latina para serem vermelhos, para copiarem o modelo da União Soviética. Mas a gente que conhece a história sabe onde chega o comunismo. Chega a miséria, chega a morte, chega a perseguição religiosa, porque é implantado o ateísmo. E o ateísmo é satânico, como temos visto na Coreia do Norte, onde a religião lá é proibida, e como temos visto também na China, onde cristãos são presos, torturados e mortos, e não têm a liberdade de cultuar o Senhor Jesus. Quem quiser cultuar o Senhor Jesus vai ser dentro de casa ou em igrejas subterrâneas, como aconteceu na Romênia, na Albânia e em diversos países onde o comunismo dominou. Fiquem vocês na paz do Senhor Jesus Cristo e vamos orar a Deus para que Ele livre o Brasil do comunismo.